Mas se eu tivesse que falar mal, uma coisa que não é muito educada do americano, acho que isso é uma das coisas assim que eu iria estranhar muito se eu não tivesse. O que a gente recebe é compatível com um plano de boa qualidade no Brasil. Isso eu estranhei demais aqui, porque isso quase não se vê. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho de 10 coisas que eu estranhei, eu achei diferente, ou até mesmo fiquei surpresa quando cheguei aqui nos Estados Unidos. Eu tô com a minha colinha aqui, senão eu vou acabar esquecendo. Tem um pouco de barulho porque a gente está no lado de fora, na área de piscina, que é férias, e aproveitar bem o verão, que a gente mais espera todo, bem dizer, todo ano. E eu tive até que perguntar para algumas amigas no Brasil algumas coisas, porque como faz 12 anos, tem algumas coisas que para mim já se tornou rotina, já se tornou habitual. Mas vou ir por tópico. O primeiro tópico seria o trânsito. Eu acho o trânsito aqui nos Estados Unidos bem mais educado, mais tranquilo. Uma coisa assim que o americano não tem muito é o ato de buzinar. Nem mesmo quando ele chega na frente da casa de uma pessoa, ele não faz muito essa coisa que o brasileiro faz. Então, assim, eu acho tranquilo dirigir aqui, não acho muito difícil, não. Uma coisa que eu acho complicada aqui é o sinal de trânsito. No sinal de trânsito é diferente do Brasil, porque no Brasil, quando o sinal fica verde, ou você vai em frente ou você dobra à direita. Aqui, na verdade, você pode fazer tudo, dobrar à direita, ir em frente e dobrar à esquerda, o que para mim não é muito inteligente, porque afinal o outro lado está com a passagem livre também, tá com sinal verde. Então eu acho ali um lugar meio agitado, meio perigoso. É a única coisa que eu estranho muito seria o sinal do trânsito. Outra coisa também que a gente não vê muito, pelo menos aqui na minha região, que é uma região de frio, é moto. Então acho que isso aí contribui para deixar mais seguro, porque você não tem como no Brasil que as motos te cortam, tu tem que estar sempre cuidando, então isso fica bem mais tranquilo de se dirigir aqui. Mas se eu tivesse que falar mal, uma coisa que não é muito educada do americano, não é com todos, mas isso acontece sim. A gente passou por uma situação dessa, é que quando eles se sentem zangados no trânsito, eles costumam tipo querer revidar. E a forma deles revidar não é uma coisa muito amigável, não. Eu vou dar como exemplo uma vez que a gente estava numa rotatória e o Maurício se deu conta que ele saía numa das primeiras saídas, então ele fez um movimento brusco. O americano entendeu aquilo como, nossa, uma estupidez. Quando a gente entrou na rodovia, ele foi atrás. Nesse momento que ele vem atrás, ele tenta passar à tua frente e te cortar e de repente, assim, de supetão ele para ter uma colisão, você bater na traseira do carro dele e ser culpado pelo acidente. A gente fez troca de pista, óbvio que nesse momento contando, tudo parece que foi muito rápido, mas naquele momento que a gente está com medo, isso assusta um pouco, porque a gente fez troca de pista, a gente ficou muito nervoso, porque dentro do carro estava eu, a Vitória, o Maurício, a Megan, e eles não se importam se tem criança, eles não se importam se aquilo vai causar algum ferimento, algum prejuízo à física na pessoa, nem mesmo na questão material. No meu segundo tópico, acho que eu vou falar da saúde. Também vou falar em relação ao estado que eu estou. Aqui a gente recebe assistência à saúde. Eu posso dizer que no Brasil eu trabalhei em operadora de saúde. O que a gente recebe é compatível com um plano de boa qualidade no Brasil. Não só a questão do plano de saúde ser bom, o atendimento de clínicas e hospitais, tudo é muito bom. Eu tive como exemplo quando eu ganhei a Megan. A gente precisou de UTI, ambulância, ficou em quarto privado, foi um atendimento muito bom. Mas, em contrapeso, eu também posso falar na questão no que diz respeito ao atendimento das pessoas. Nem sempre a gente tem um bom atendimento por parte das pessoas. Eu acho que, assim, infelizmente, aonde tem ser humano, acaba tendo muitas falhas. Eu acho que até porque no Brasil a gente, mesmo pagando um plano de saúde, a gente sempre tem que estar pronto para brigar, para guerrear, para ter o direito que a gente paga um plano de saúde, chega na hora que precisa e não recebe. Então, quando eu entendi que eu tinha isso aqui e era gratuito, eu larguei a guarda. Então, eu passei a confiar e isso é uma coisa que eu acho que eu errei, porque realmente eu passei algumas dificuldades, recebi
atendimentos não bons, mas por parte das pessoas. E aí, nessa segunda fase que a gente retomou com as terapias dela, eu posso dizer que eu tenho cuidado mais disso. Inclusive, uma coisa assim que eu posso elogiar o Brasil, que a terapeuta da Megan, ela é aí do Brasil. E uma delas, né, que eu contratei, ela é da região de Curitiba. A Dari, ela me dá assistência para mim e para a Megan, até mesmo porque o autismo não era uma coisa que eu estava acostumada, eu não entendia. E a Dari me dá muito esse suporte. Então, hoje, quando eu preciso ter um prestador que eu acho que não está prestando um bom atendimento, eu questiono ele e isso me traz muita confiança no que eu estou fazendo. E eu posso dizer que por essa prestadora que eu consegui do Brasil é muito bom. Eu acho que o brasileiro tem esse feeling de ir mais além do que ele pode ir. Porque também é da cultura americana, por várias questões, é da cultura deles de fazer o mínimo, é até aqui, até o X e não vai além daquilo ali. Outra coisa que os americanos têm muito medo na questão médica é os processos. Então, muitas vezes, quando eu comecei a perceber coisas diferentes na Megan, eu questionava a médica e ela falava: eu não posso falar que é normal, mas eu não posso dizer que é anormal. Então, isso me trouxe bastante dificuldade até o diagnóstico dela. No meu terceiro tópico, eu vou trazer a questão da iluminação dentro de casa. A minha casa mesmo, eu tive até que parar para pensar quantas luzes no teto eu tinha dentro, sendo que são 3 quartos, banheiro, sala de jantar e cozinha. Desses cômodos todos que eu tenho na casa, só tem luz no teto em 2 lugares, na cozinha e em cima da mesa de jantar, porque no demais tudo você precisa de abajur. Eu estranhei muito, ainda estranho, até mesmo é um dos motivos que eu prefiro fazer os meus vídeos no lado de fora. O meu quarto tópico, eu vou falar da escola. A gente tinha muito receio de chegar aqui e saber como que seria colocar a Vitória na escola. E não foi difícil, não. Nas escolas tem tradutor, quando eles recebem a criança, eles fazem uma avaliação e eles simplesmente tranquilizam muito a criança. Olha, se você não sabe nada, não precisa responder, porque é justamente para isso que eles querem prestar aquela prova, para saber tudo que a criança vai precisar. E dentro desse programa, que a partir dali do que eles avaliam a criança, eles começam a aplicar, eles levam 4 tópicos em questão de desenvolver a criança, que seria a fala, o ouvir, o escrever e o ler. Então, assim, nesse período que a criança está passando, às vezes pode durar 3 anos desse programa. Então, nesse período, normalmente a criança é avaliada somente nesse programa e na matemática, que supostamente eles têm que é igual, o que eu não acho. Até a forma deles armarem os cálculos deles é diferente. Eu passei dificuldade com a Vitória, passo com a Megan, porque às vezes eu tenho que ensinar e eu falo, não é assim que eu faço. E no meu quinto tópico, eu vou falar um pouquinho de rede social. Os americanos, eles costumam usar muito o Facebook, não usam o WhatsApp de forma alguma. E dentro do Facebook, eles têm as comunidades. Normalmente essas comunidades é por cidade. Então ali o que eles fazem? Eles fazem troca de informação, fofoca, oferta de trabalho, procura de trabalho, estou precisando de tal coisa, faço tal trabalho. Então, assim, eles se comunicam bastante e através do Facebook. Dentro do Facebook, tem uma coisa que eu amo usar, meu marido fica furioso, que é o Marketplace. No Marketplace, nossa, ali você pode vender, comprar. E as experiências que a gente tem é muito... Eu, pelo menos, sempre tive experiências muito boas. Já comprei de tudo, desde móveis, eletros, nunca tive problema, é muito confiável. A única coisa, assim, que já aconteceu comigo, que alguma vez a pessoa não quis que eu fosse na casa, então ela marcou da gente se encontrar num local. Já teve situações onde a pessoa só dá o endereço dela, tipo, tô saindo da minha casa, aí ela passa o endereço, mas é bem confiável e a gente sempre encontra coisas boas e baratas. Mas outra coisa dentro da tecnologia, vamos dizer aí, da questão social dos americanos,
Uma coisa que eu estranhei e estranho até hoje, que principalmente nos órgãos públicos, sempre que você precisa passar algum documento, algum comprovante, eles, em vez de te passar um e-mail, eles passam o fax. E a gente até já questiona, mas não tem e-mail? Eles falam, não, tem que ser por fax. Então, o fax, até hoje, é muito usado aqui nos Estados Unidos pelos americanos. O meu sexto tópico é o cheque. Quando eu saí do Brasil há 12 anos, as pessoas já nem bem dizer ouviam falar em cheque, e aqui se usava muito e se usa ainda muito cheque como forma de pagamento. Aqui nos meus clientes das limpezas de casa, às vezes a gente entra, eles nem estão lá, simplesmente está ali o teu cheque, tu limpa a casa, pega o teu cheque e vai embora. Na questão de aplicativo, como o Pix aí do Brasil, eu acho até que os brasileiros foram mais evoluídos do que os americanos. Eu tenho assim uma lembrança que os americanos passaram a usar isso mais de uns 3 anos para cá. Eles têm dois, que seria o Venmo ou o Zelle. O meu sétimo tópico, eu vou falar dos equipamentos. Estranhei bastante quando cheguei aqui. Nossa, até mesmo porque eu venho de uma origem mais humilde, então, assim, o que a gente encontrava de forninho diferente, cafeteiras, geladeiras, às vezes eu não sabia nem como abrir. Então, eu acho que essas coisas eu estranhei. E uma coisa que eu acho no Brasil melhor é a finalização. Tipo, nos forninhos, como vem a bandejinha, ou nas torradeiras, até mesmo na cafeteira, às vezes na questão de limpar rápido, eu passava a mão, no início eu vivia com as minhas mãos cortadas, então eu estranhei bastante. Outra coisa que a gente pode dizer assim, que é muito bom, é que normalmente, na grande maioria das casas, ou talvez só nas não, as mais antigas que tu não encontra, é a máquina de lavar louça. Nossa, isso aí é de grande ajuda. Uma coisa que a gente aprende em seguida que chega aqui, principalmente nós brasileiros, que tudo tem um jeitinho, é que quando o sabão de máquina acaba, uma coisa que não se faz de forma alguma é colocar detergente de louça dentro dela. Ela vaza, dá uma espuma na casa toda e não tem essa situação, eu vou colocar só um pouquinho. Porque mesmo assim vaza. O meu marido fez isso a semana passada e eu falei, vai vazar. Ele falou, vou colocar só um pouquinho. E adivinha? Vazou. Na parte de equipamentos ainda, eu acho que o que eu mais gosto de todos é a máquina de lavar e secar. Principalmente eu que venho da região sul, que chove, faz frio, o dia é curtinho, tu sai de casa, tu tem ali 3, 4 horas no frio, na umidade, tu volta, passa um trabalhão estendendo roupa, volta as roupas tão molhadas, passa um trabalhão recolhendo roupa, para no outro dia voltar a estender. Quando não chove, está tudo molhado, molha tudo que já estava até seco. Então, a parte de lavar e secar, para mim, eu acho que se eu perdesse, se eu retornasse ao Brasil, eu já estava muito pensando como que eu ia fazer com isso, até mesmo porque eu ia querer levar máquinas daqui dos Estados Unidos. E eu posso dizer assim que em questão de 1 hora e meia tu resolve, seria 30 minutos para lavar, 1 hora para secar e está tudo pronto. Então, assim, é um equipamento que eu mais gosto. O meu oitavo tópico que eu vou trazer é na questão do falar, precisar ou não precisar falar inglês quando chega aqui. Eu não sabia falar nada, ainda sei muito pouco, até mesmo porque no primeiro momento que tu chega, uma das coisas que tu mais fica inserida é na comunidade brasileira. Teve outra situação assim que me ajudou de certa forma, porque eu vinha da fronteira com o Uruguai, então o espanhol é o segundo idioma mais usado. Isso me ajudou muito. Então, assim, tu consegue te virar. E outra coisa que ajuda muito é que em quase assim, tipo hospital, escola, clínicas, sempre vai ter, em corte, sempre vai ter uma forma de traduzirem para ti. Ou seja, um tradutor que vai estar presencialmente ou através de uma ligação. Então, isso é muito tranquilo, principalmente nesse primeiro momento que tu chega, que tu precisa, às vezes, colocar a criança na escola, precisa chegar em lugares público ou hospital, sempre tu vai conseguir essa ajuda. Nono tópico, uma coisa que eu estranhei muito, claro que em algumas cidades tem aquelas, não estou falando da questão de shopping, mas na questão de como no Brasil tem as ruas com as lojas com vitrine. Isso eu estranhei demais aqui, porque isso quase não se vê. Então não tem aquela coisa de ir no centro da cidade, ter vitrine, tu olhar, às vezes nem precisar entrar na loja, porque ali está o que eles estão vendendo, o valor. Eu estranhei muito. E as lojas aqui também, quando tu entra, dá para estranhar bastante. Por quê?
Quando tu entra e tem algum manequim vestido com algum modelo de roupa, às vezes a roupa nem tá ali perto, que no Brasil normalmente tá o manequim, a arara, os cabides estão logo embaixo. Aqui não, às vezes vai estar bem distante. Outra situação, pelo menos que eu passei, é que uma vez a gente olhou um manequim e o tamanho que a gente precisava estava nele. E simplesmente eles não tiram a roupa do manequim. Coisa que no Brasil, para eles fazerem a venda, eles deixam o manequim peladinho na hora. E ainda na questão de lojas, isso até eu fui conversar com uma amiga no Brasil se era assim ainda, pelo menos quando eu tinha saído, não era. Aqui a gente tem muita liberdade de entrar com sacolas em lojas e não passar aquela situação que eu lembro que eu passava no Brasil de repente ficarem vigiando, cuidando onde tu vai, o que que tu tá pegando. Ela me disse, pelo menos, que na região dela ainda tem muita questão do poder aquisitivo da pessoa que está entrando dentro da loja com sacola. Então, se eles entenderem que é às vezes uma pessoa mais humilde ou que eles acham que não tem um poder aquisitivo tão bom, eles costumam vigiar, mas que hoje já se tem essa liberdade no Brasil e aqui eu posso dizer que sempre se teve e eu estranho muito. No meu 10º tópico, eu vou trazer a questão de mercado, de supermercado. Eu acho que quando a gente sai, a gente não pensa quão difícil vai ser essa parte para nós, mas é. Quando tu chega aqui, a forma que as coisas estão expostas, tu estranha, os produtos tu estranha, tu não entende o que que é bom, o que não é. Eu vou dar como exemplo até os temperos. Eu custei muito a me adaptar ao que era bom, o que que não era. Quando eu entrei na confeitaria, também consegui, até mesmo porque as minhas receitas eram tudo brasileira, eu consegui adaptar com os produtos americanos, foi difícil, mas depois você acostuma. Mas a coisa boa na questão de mercado seria o custo, óbvio, que aqui tudo é mais em conta, e o tamanho. Dou como exemplo o leite. Óbvio que vem as garrafas menor, mas normalmente pelo valor, e se tu tem um bom consumo em casa, mais vale os galões grandes. O leite, o azeite, o arroz, apesar que eu uso até hoje o arroz brasileiro, então eu vou nos mercados brasileiros e já se encontra também nos mercados americanos produtos brasileiros. Seria também, cara, a parte de sucrilhos. É muito bom para quem tem criança, porque assim é um valor em conta. Eles simplesmente assim têm as caixas pequenas, mas elas ocupam um espaço muito pequeno na prateleira. E aí eles têm as caixas grandes e ainda tem as caixas que eles chamam de família, que eu acho que eu venho uns 3 ou 4 dedos a mais do que aqui já é grande para nós. A gente ainda compra aqueles sucrilhos da Nescau nos mercados brasileiros. E aquela caixa de sucrilhos é menor que a caixa de sucrilhos pequena daqui. Agora eu vou trazer como dica também a questão dos doces. A gente vai nos mercados americanos e até se encanta, são tudo muito bonito. Cara, mas eu até hoje não gosto dos doces americanos. Eu não sei explicar o que que é, se eu acho eles, eu vou falar palavras que são muito da minha região sul. Se é agre, se é azedo, eu não sei, eles não é a nossa doçura, não é a nossa cremosidade, não é o sabor. Então isso aí eu digo assim, se você quer um docinho, uma coisa, e tem como acessar um mercado brasileiro no lugar que você vai conhecer, vai no brasileiro. Toda essa parte de padaria é melhor, a não ser o pão, né? Que aí pode ser dali, mas a parte de bolos e doces nos brasileiros. Outra coisa na questão de dentro do mercado, o café. O café, quando eu cheguei aqui, eu estranhei a variedade, e a outra situação era que tu comprava o café com grão, e aí tem as máquinas de moer, que normalmente está ali nas prateleiras, entre os cafés ou perto dos caixas. Aí eu fui perguntar se no Brasil já tinha isso. E a minha amiga falou que em alguns mercados, nos mercados gourmet sim, mas que não é em todos. Então, isso é uma coisa assim que foi novidade para mim. A gente não sabia como usar a máquina, estranhava abrir aquele pacote, despejar e ir com o café moído. Então, assim, o café é uma das coisas que foi novidade para mim. Gente, a coisa assim que eu mais estranhei foi a questão do sal. A forma que ele vem é diferente do nosso sal do Brasil. Uma coisa que eu estranhei, eu acho que nesse tempo todo, se eu vi, eu acho que em 3 casas, e foi muito, foi saleiro, aquele saleirinho da tampinha que tu levanta, coloca a colher, isso tu não vê aqui. A forma que o sal vem é em pote, e até hoje eu vou fazer um videozinho e deixar aqui junto,
como eu errei, eu não sabia nem como abrir o saleiro e, enfim, eu faço errado, mas agora eu já adaptei com o errado e eu vou colocar a forma certa que se faz. Bom, como eu falei, assim é a forma que tu encontra o sal no supermercado, tá? Aqui, ó, nesse lugar, é como é o lugar onde a gente abre. Eu posso dizer que teve um amigo meu que, inclusive, ele foi e fez um furo em cima, porque não sabia nem como abrir. A gente tira essa etiqueta que vem aqui. Supostamente, essa é a forma correta de abrir. Você pega nesses dois lugares aqui e faz um furo, ok? Que aí você usaria ele, deixa eu ver aqui, dessa forma, para não arriscar salgar, o que eu também acho que demoraria muito, não acho algo tão prático. A forma que eu sempre usei é essa. Então, assim, a gente passa trabalho, com certeza é algum facilitador, mas a gente passa bastante trabalho até para ver com uma coisa simples como o sal, como que se abre. Eu prefiro assim, óbvio que tu tem que ter um pouco mais de controle, porque vai ter um risco de sair uma quantidade bem maior, mas eu já acostumei desse jeito e prefiro desse do que esse fazendo a perfuração aqui assim, ó. E agora, dica bônus, coisa que eu gosto muito, uso muito dessa ferramenta, é a questão da facilidade que se tem quando tu compra uma coisa e quer devolver. Eu lembro que no Brasil a gente simplesmente tinha que justificar, tentar convencer a loja ou o local que a gente tinha comprado e muitas vezes eles não retornavam o dinheiro. Simplesmente tu tinha que acabar comprando uma mercadoria que equivalesse o valor, não poderia ser menos, poderia ser mais se tu completar a diferença. E aqui isso é livre, você chega ali na loja, não precisa dizer nada, simplesmente vai no balcão onde se faz esse retorno. Se você tiver comprado no cash, eles te devolvem o dinheiro. Se você comprou no cartão de crédito, eles dão até 3 dias para o dinheiro retornar o cartão. E assim, é uma coisa que a gente usa. Às vezes tu vai na loja, tu tá correndo, tu compra uma blusa, deixa para experimentar em casa, não serviu, não gostou. É só voltar, trazer e entregar com muita tranquilidade. Eu acho que isso é uma das coisas assim que eu iria estranhar muito se eu não tivesse. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Como mesmo vocês podem ver, o sol já se foi. Aqui é final do dia, quero aproveitar o meu finalzinho de tarde. E assim, se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade que você tenha, pode nos deixar aqui nos comentários, que de repente eu respondo ali, ou pode ser até que saia um próximo vídeo. Beijos e até!